É uma grande alegria estar aqui hoje em uma ação em alusão ao Mês das Mulheres, promovida pelo Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competências, o LCDC. Esse é um momento pensado e especialmente para celebrar e valorizar, amplificando ainda mais as vozes femininas que constroem e inspiram e movem a ciência do nosso país. Nessa mesa redonda, né, intitulada Vozes Femininas que Movem a Ciência, é um convite realmente para ouvir trajetórias reais marcadas por desafios, descobertas, né, e pela potência de muito comprometimento com o desenvolvimento científico e social. O LCDC, que há anos se dedica ao estudo das competências, né, e das trajetórias profissionais, reconhece o que realmente falar de carreira e de desenvolvimento no mês das mulheres é também falar sobre a visibilidade, sobre a equidade, acesso e as oportunidades de fortalecimento das mulheres em todos os espaços, especialmente na pesquisa. Então, assim, eu gostaria de agradecer pela presença de vocês e apresentar as nossas convidadas da noite, que vão conversar um pouquinho conosco sobre a sua trajetória na pesquisa científica, né? Então, assim, a nossa primeira convidada é a Natália Gomes de Carvalho. Ela é graduada em administração pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, pós-graduada em Gestão de Departamento Pessoal e Legislação Trabalhista pela Faculdade Maurício de Nassau e atualmente é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido, onde desenvolve, né, pesquisas voltadas para a compreensão das dinâmicas sociais e econômicas da nossa região. Além da vida acadêmica, possui sólida experiência na área administrativa e atua em empresas privadas, conciliando a carreira profissional com a pesquisa, e o que já revela, né, muita disciplina e determinação. Natália, seja muito bem-vinda, é uma honra contar com a sua presença hoje para dividir um pouquinho das suas experiências. A nossa segunda convidada é a professora Luama Lins. Ela é professora do Colegiado de Administração da Univasf. Luama é doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial pelo PP-GADIT da UNEB, além de ser mestra em Dinâmica do Desenvolvimento do Semiárido pela Univasf, também possui pós-graduações em Gestão com ênfase em Empreendedorismo e Negócios pela IFMG e em Educação, Contemporaneidade e Novas Tecnologias pela Univasf. A Luama atua também como agente local de inovação ALI do SEBRAE na modalidade Educação Empreendedora, incentivando a inovação e pensamento crítico em instituições de ensino. É uma trajetória marcada pelo dinamismo mesmo, pela atuação interdisciplinar e pelo compromisso com o desenvolvimento social e educacional. Seja muito bem-vinda também, professora Luama. Obrigada pela presença. E a nossa terceira convidada, né, e, enfim, idealizadora do evento e também líder do LCDC, a professora Alvani Santiago. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, possui mestrado em Administração pela University of Wisconsin, peço desculpas se falei errado, dos Estados Unidos. Posteriormente, foi revalidado seu diploma pela USP, ela é doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, e atualmente é professora associada, né, professora docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco, integrando 2 programas de pós-graduação, que é o PPG-DIDES, Dinâmicas e Desenvolvimento do Semiárido, e o mestrado profissional em Administração Pública, Profiap Univasf. Também é a nossa coordenadora do Laboratório de Carreiras de Desenvolvimento de Competências, LCDC, além de integrar o Grupo de Governança para a Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono, GPS, ligado à UFBA. Já realizou 2 pós-doutorados, um deles como visite escolar no Global Valois, da Universidade de Michigan, salvo engano, e outro pela UFBA. Entre os anos de 2021 e 2024, atuou como líder de tema em economia circular em eventos científicos nacionais,
de grande relevância, como o ENAMPAD e o SIMPOI. Então, professora Alvani, obrigada mais uma vez, seja muito bem-vinda, obrigada por idealizar esse momento tão especial aqui conosco. Então, para iniciar, eu vou dividir em 2 blocos, vamos conversar um pouco com a Natália e depois com a professora Luama também, e vamos dar início, né, conversando um pouquinho com a Natália. Natália, seja bem-vinda, se puder abrir aí o microfone. E, assim, será realmente um bate-papo informal, a gente quer conhecer um pouco de vocês, levar a história de vocês para que outras mulheres possam, de fato, se inspirar também e servir como uma motivação para que nós, mulheres, sigamos, né, na pesquisa, desenvolvendo cada vez mais essa área da educação na academia de forma geral. Então, Natália, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, e se você puder iniciar falando assim, quem é você por trás dessa pesquisadora e como a ciência entrou na sua vida, de que forma que isso tem integrado e feito parte de você, tá bom? A palavra é sua, muito obrigada. Bom, agradeço o convite, e é um prazer estar aqui, né, e poder falar, né, com todos que estão aqui e possam vir assistir também a nossa fala aqui, né, vozes femininas que movem a ciência. Bom, a minha trajetória, eu posso dizer que ela começou bem lá na minha infância, né, porque eu sempre gostei muito de ler e escrever também. Isso vem já por conta da minha mãe, que é professora. Meu pai também estudou magistério, se formou em agronomia. No entanto, minha mãe hoje ainda atua, né? Então, eu convivi, cresci dentro do ambiente de sala de aula. E isso sempre me despertou, assim, essa questão de querer estudar, de ir além, né? Tive os meus desafios, né? Alguns que talvez adiaram meus planos, mas eu nunca desisti e estou aqui na luta. Hoje eu estou no programa, né, de mestrado, estudei administração na Univasf, tive muitos percalços, tive todos os motivos para desistir, mas permaneci firme. Então, hoje eu estou no mestrado, tive um incentivo muito grande também, né, e apoio da professora Alvani, que foi uma das pessoas que, né, me deu a mão e seguiu o caminho junto comigo, e isso fez total diferença na minha vida. Eu acho que se todos os alunos do curso, de qualquer curso de graduação dentro da Univasf, ou seja, dentro de qualquer outra universidade, tiver alguém que inspire, né, e motive e apoie, faz total diferença na permanência desse aluno e na continuidade dele ali no campo dos estudos, né, da pesquisa. Uhum. Então, é isso. Então, eu saí da graduação e transformei meu TCC em artigo. E aí, mesmo depois, trabalhando, tentando conciliar atividades né, profissionais com atividades domésticas, né, que não tem como não... A gente tem, na verdade, que superar essas barreiras, né, para tentar alcançar um degrau maior. Então, é isso. Eu hoje estou no programa PPG Leads, estou desenvolvendo um projeto que espero estar concluindo aí até o final do próximo semestre, né, professora, a minha tese. E é isso. Eu acho que eu respondi ou não. Respondeu, sim. Então, Natália, só assim, maravilhosa a sua trajetória até então. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, assim, algo simples mesmo. Se no meio desse caminho, óbvio, você já mencionou que tem a dificuldade, né, de conciliar o dia a dia com os nossos sonhos, né, pessoais, com as nossas realizações, que é justamente cuidar de uma casa, cuidar de si e ainda se realizar profissionalmente. Não é fácil, claro. Nós somos todas mulheres aqui, a gente sabe como é esse desenvolver. Mas, assim, o que você sente mais de dificuldade no âmbito acadêmico? Se você sente que é difícil realmente desenvolver sua pesquisa, se você já enfrentou alguma barreira,
se você já sentiu que o fato de você ser mulher já de alguma forma, eu vou utilizar o termo atrapalhar, mas isso de alguma forma já causou algum empecilho para você desenvolver os seus estudos? Assim, pela questão assim, de ser mulher, não, né? Logicamente que é desafiador, porque, querendo ou não, nós mulheres temos uma sobrecarga maior. Mas aí Uhum. eu tento, por exemplo, não focar no problema, né? E aí eu tento organizar meu tempo e ir colocando ali o que é prioridade, né? E também a questão de renúncias, né? Para a gente realmente estar estudando e avançando, a gente tem que ter muita renúncia. Verdade. E assim, Natália, você tem alguma inspiração? Você já mencionou aí que a sua mãe, né, você conviveu com esse ambiente docente já desde pequena, desde jovem, mas assim, tem alguma inspiração na ciência? Algum professor, algum escritor, alguém que assim lhe traz mais motivação para seguir realmente na carreira acadêmica? Às vezes, quando a gente faz a faculdade, a gente se encanta muito por alguma matéria, por algum modo do professor desenvolver em sala de aula, né? Eu me recordo que quando eu fazia faculdade, eu hoje atuo na área do crime, né, criminal, e eu nem imaginava, né? Na minha época de graduação, eu gostava muito de direito administrativo. E assim, foi um professor que despertou essa vontade em mim de querer seguir também na área acadêmica. Eu já sou mestre em administração pública, então acho que foi alguém que despertou. E eu queria saber de você, se você tem alguma inspiração, se alguém lhe conduziu, assim, foi meio que um start. Eu gostaria de ser como aquela pessoa. Bom, minha inspiração é sempre, né, desde o período aí da faculdade, né, da graduação de administração, com Uhum. certeza foi a professora Alvani, né? Eu gostava muito da disciplina e gosto de gestão de pessoas, e pelo fato da empatia, da forma como ela lida ali com o aluno, porque eu acho que o professor tem que ter aquela visão de vínculo com o aluno, porque, como eu disse anteriormente, é isso que às vezes faz com que o aluno permaneça ali na vida acadêmica. Então, quando isso não acontece, muitos fazem o quê? Sai da faculdade e vai viver de outro modo ali do trabalho dele, de outra forma, e às vezes nem desperta o interesse pela área acadêmica. E ela me despertou muito e também me fez, tipo assim, não ficar no meu conforto, né, na minha zona de conforto, mesmo ali durante o meu período trabalhando, estudando, ela sempre dizendo assim, Natália, você pode transformar o seu TCC em artigo. E aí, durante a graduação, como eu disse, eu tive muitas dificuldades no quesito de desenvolvimento. Acho que na minha época nem tinha muito essa questão de desenvolver artigo. Também eu não pude participar muito de grupos, né? Que acho que é de suma importância essa questão de interação em grupos, né? Que você vai Sim, aprender com o outro ali. Então, foi um caminho, né? E esse caminho continuou ali. Depois disso, fui incentivada a fazer o meu projeto, tive o apoio, né, intelectual dela, dizendo assim, me dando os passos para eu seguir, e eu consegui me desenvolver, e hoje, né, estou com essa conquista, né, de estar cursando mestrado, né, sim. e tenho pretensão em crescer mais aí na carreira, né, em desenvolver, fazer novas pesquisas. E E a gente vai. vai criando caminho, né? Isso Isso. mesmo. E você vai conseguir. Nós somos capazes de tudo. Tudo aquilo que a gente quiser, a gente vai conseguir, basta a gente focar, né? Então, Com Natália, certeza. muito obrigada. A gente vai conversar agora um pouquinho com a Luama, para que ela possa dividir um pouco das experiências dela também. E se você quiser falar mais alguma coisa, depois, fique à vontade, tá? Tranquilo, obrigada. Obrigada. Luama? Boa noite, Georgia. Boa noite, Posso? Luana, seja muito bem-vinda. Basicamente, você nos ouviu aqui agora. Se puder compartilhar um pouquinho conosco sobre a sua trajetória, quem é Luama e quais são as inspirações de Luama, o que você tem feito também ultimamente. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Georgia. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Espero colaborar com esse momento aqui, viu? Contando um pouquinho da minha experiência. Fica à vontade. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu comecei fazendo matemática, mas eu sempre sonhei em fazer administração. Você falou numa pessoa, em ter alguém como referência. Eu tinha uma prima Sim. que ela era muito bem sucedida e ela tinha feito administração. Então, assim, eu olhava para ela e pensava assim, eu quero ser como ela. Uhum. Só que aqui nesse tempo, a administração só tinha na FACAP. A Univas chegou depois. Aí no primeiro vestibular eu fiz, tinha acabado de terminar o terceiro ano e não entrei. Uhum. Aí esperei no outro ano, pensei em esperar um pouco. Pensei assim, não, já comecei matemática, eu vou terminar matemática. Mas aí eu fui numa festa uma vez na Univas, encontrei com uma pessoa, é uma história meio batida, quem me conhece já ouviu essa história, e essa pessoa falou assim para mim, o que é que você está fazendo aqui? Aqui é só de aluno da Univas. Aí estava na semana de fazer a inscrição do vestibular e eu fiz, não era Enem ainda, era vestibular, eu tenho 13 anos de formada na Univas. E aí eu fiz o vestibular e passei, tinha a primeira fase, a segunda fase, mas eu sempre fiquei com aquilo assim dentro de mim, né? Quer dizer que tem lugares que eu posso frequentar e não. Uhum. E aí eu acabei entrando na Univasf com uma perspectiva muito diferente da que eu construí no decorrer do curso. Quando eu entrei na Univasf, eu sempre gostei muito de assistir filme, então eu tinha aquilo de administrador, ser executivo, ter um motorista, eu tinha toda essa perspectiva. Aí eu entrei na Univasf, comecei a participar dos eventos, comecei a gostar muito de estar assim participando, pesquisando. Era voluntária no projeto de extensão do professor Daranô. E aí ele gostou muito de mim e começou a me entregar editais. Eu comecei a escrever os projetos e a gente submetia. E aí eu participei de projeto com o professor Marac, com o professor Daranô, com o professor Jackson. Toda vez que abria, sei que eu tive bolsa de extensão durante quase todo o tempo que eu tive na Univasf. Aí eu tive a oportunidade também de fazer pesquisa, de escrever. A gente desenvolveu uma revista em quadrinho e esse projeto, ele era convidado para participar de vários eventos e eu comecei a me encantar muito por essa área acadêmica. E antes eu fazia matemática, mas eu não gostava da sala de aula, não gostava. Fazia porque era a opção que eu tinha. Só que quando eu entrei na Univasf, eu comecei a admirar muito meus professores, e aí eu quis estar no lugar dos meus professores. Então, isso despertou muito interesse nessa área. E aí eu terminei o curso, comecei a dar aula, dei aula em algumas instituições de ensino técnico, comecei a dar aula no ensino superior, fiz pós-graduação, mas sempre tive o desejo de fazer um mestrado. E aí chegou o mestrado, eu sou da primeira turma do PPG DIDS. Chegou o mestrado na Univasf, só que eu estava com um dilema pessoal. Tava com minha filha, tinha pouco tempo que a gente tinha descoberto que ela tinha nascido com síndrome de Black-Van Diamond. E aí no meu caso, né, porque eu fiz tudo escondido, ninguém sabia que eu tenho um problema que muita gente tem, a família não apoia estudar. E aí eu peguei e fiz um projeto com minha filha no hospital, internada, e fui na Univasf. Eu disse, não, eu vou arrumar algum professor para dar uma olhada, para ver se eu tenho chance de participar desse processo seletivo. Eu consegui falar com Deranô. E aí Deranô deu uma olhada no meu projeto, praticamente disse que não tinha jeito. Eu voltei, refiz o projeto com as indicações dele e passei na primeira etapa. Aí encontrei com a Alvani. A Alvani tinha muitos anos que eu não via a Alvani. Ela lembrou do meu nome, que a Alvani tem isso, né? Ela lembra do nome de todos os alunos. Né? Uma memória, assim. Sim. E aí eu me lembro que eu fiquei pensando assim, quem é que eu vou colocar? Vou pedir para orientador. E eu me lembro que no dia da avaliação eu sonhei com a Alvani. Quando eu cheguei na sala, quem estava na minha banca? A Alvani. Bem, quando eles perguntaram quem você quer que seja sua orientadora, a Alvani. E aí, a Alvani me ajudou muito nesse processo, me acompanhou, eu tive assim uma tranquilidade para construir. Para mim foi todo as pessoas falam que sofreram no mestrado, que é uma luta, mas assim, eu não senti isso. Eu tive alguns momentos de angústia, porque isso é normal.
mas depois que a gente alinhou o projeto, eu tinha Alvani e Daranô comigo ali, e eles, assim, me traziam muita tranquilidade, né? Eu acho que é normal a gente ter alguns estresses, porque a gente tem em qualquer lugar, mas eu sempre tive muita vontade de fazer um mestrado. E aí eu consegui fazer um mestrado, mesmo com minha filha fazendo tratamento. Eu até fico com a voz assim, porque é complicado, né? Eu fiz o mestrado e muitas vezes eu tinha que ir de manhã para Recife para ela receber algum tipo de atendimento e voltava às vezes no mesmo dia, porque eu tinha aula ou tinha que receber alguma orientação. Mas aí eu não comentava com ninguém, não, do mestrado, porque eu tinha muito medo das pessoas acharem que eu estava arrumando desculpa. Aí, quando se organizou direitinho, quando eu terminei, aí eu contei para a Alvani, hoje eu estou aqui contando para vocês, que muitas vezes eu escrevi, eu submeti o CNPq, eu estava com minha filha internada. Então, assim, eu tentava aproveitar o tempo que eu tinha, às vezes ela dormindo, alguma coisa. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo que não tem tempo, que não consegue, que não dá certo. E eu passei por isso e consegui terminar, e terminei bem, não foi? Minha professora está aí, minha orientadora, para dizer que eu não estou mentindo. Sim, e hoje eu estou fazendo doutorado, assim, eu me considero uma pessoa sonhadora. Estou aqui hoje e eu lhe considero vitoriosa. Você é uma mulher vitoriosa com essa linda história. Eu estou até emocionada de ouvir, não conhecia essa Luama ainda. Obrigada, Georgia. Pois é, Luama, e eu até queria, eu ia lhe fazer uma pergunta, mas acho que nem vai precisar, porque eu ia lhe perguntar assim, como que você define a sua trajetória até aqui? Eu já defino sua trajetória como uma mulher vitoriosa, uma mulher que superou barreiras, às vezes até julgamentos que você sabia que poderiam vir por suas escolhas e que suas escolhas não foram erradas, foram excelentes escolhas. Você escolheu o caminho da educação. Então, assim, ser mulher, ser mãe, traz todos esses percalços realmente. E você venceu essa trajetória. E aí eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta, que é o que mais transformou você ao longo dessa caminhada acadêmica? Essa semana uma pessoa disse assim, tu tá com cara de cansada. Eu disse, deixa eu entrar na sala de aula. É impressionante quem gosta de dar aula, como a gente, é como se fosse um gás, sabe, que a gente recebe quando entra na sala. Tu também é professora, né, Georgia? Sabe como que eu tô falando? Sim, entendo Mas você. eu acho que essa vontade que eu sempre tive de estar na sala de aula, sabe? Então, assim, quando as coisas apertavam, eu ficava pensando, não, mas eu quero isso. Eu quero e vai valer a pena. Sim. Poderíamos passar aqui, né, a noite toda conversando, porque eu sei que quanto mais eu perguntar, mais informações boas eu terei, mas eu vou deixar esse espaço aberto também para que outras mulheres que possam ouvir essa nossa conversa, se elas quiserem, né, buscar por vocês, para conversar com vocês, óbvio, desde que vocês estejam abertas, né, e aptas a se abrirem também, porque eu acredito que cada história aqui carrega um pouco de cada uma de nós, mas também um pedaço de outras mulheres que têm medo das críticas, dos julgamentos, de talvez não serem levadas a sério por achar que estudar vai muito além de realizar um sonho, né? É também a gente abrir portas, superar barreiras e ir muito além, né, de tudo aquilo que a gente busca. A educação nunca é demais. Então, assim, o máximo que a gente puder buscar estudar é louvável. Então, assim, eu gostaria de ouvir também a professora Alvani, nossa querida orientadora, viu, Lama? Eu faço de suas palavras as minhas. A Alvani foi minha orientadora durante o meu mestrado e fez da minha caminhada leve, tranquila. Eu cheguei ao final, assim, para defender a dissertação e foi, de fato, maravilhoso. Eu sentia segurança, eu sentia que eu estava pronta. Óbvio, a gente nunca acha que a dissertação está perfeita para ser defendida, mas eu sentia que eu estava no momento de apresentar aquele conteúdo para o mundo e foi maravilhoso. Sou muito grata, viu, professora Alvani? E eu queria ouvir também um pouquinho a senhora que possa compartilhar, talvez, um pouco da sua trajetória. Eu sei que a senhora traz muitas experiências
já orientou tantos alunos, já conheceu tantas histórias, mas eu sei que a senhora pode deixar aqui um pouco, alguma orientação, algum norte, e aí eu gostaria de ouvi-la. Seja muito bem-vinda também, professora Alvani. Então, olá Georgia, olá Natália, Luama. Fico muito feliz da gente, neste mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a gente lançar essa atividade. Eu solicito às nossas entrevistadas que mantenham a câmera aberta. Nós estamos transmitindo ao vivo no canal do YouTube. E agradeço muito pela essa disponibilidade, Georgia. Eu ia lhe perguntar, né, já que você está mediando essa primeira mesa, já vimos 2 histórias belíssimas, a da Natália e de Luama, né? Hoje minha colega professora na Univasf e também doutoranda. Mas, Georgia, você poderia falar rapidamente da sua profissão e também da pesquisa que você realizou no doutorado ou no mestrado, por favor? E qual foi o programa? Sim. Vou falar um pouquinho, então vou me apresentar. Eu sou Georgia de Abreu, sou graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, pós-graduada em Licitações e Contratos e na área administrativa, mestre em Administração Pública pelo Profiap Univasf. Hoje eu atuo no Ministério Público, sou assessora ministerial, trabalho com a promotora de justiça, com o direito criminal, né? Trabalho numa promotoria crime. Como eu disse aí durante a nossa conversa, de fato, não me imaginava trabalhando com essa área lá. Aquela Geórgia da graduação, que tinha seus 18 anos, ela não imaginava que poderia trabalhar com isso, mas hoje estou gostando muito, apaixonada por o que faço. E, né, também já estive atuando como professora aí na Univasf, a professora Alvani também me motivando, dei aula enquanto estive mestranda, foi uma experiência maravilhosa. Pretendo seguir na carreira acadêmica, para além do meu trabalho, óbvio, eu estudo, ainda sigo estudando e pretendo prestar concursos na área. Então, assim, posso falar que a minha inspiração para chegar aqui nesse mundo acadêmico, né, eu diria, foi durante a minha graduação. Minha faculdade realmente incentivava os alunos a escrever, fazer artigos, pesquisar. Então, assim, para além da advocacia, né, porque quem faz direito geralmente vai advogar, a grande parte, mas a instituição que eu estudei incentivava bastante a gente a buscar a fazer mestrado, doutorado, era algo assim muito forte. Os meus professores, a grande maioria dos professores que tive na Universidade Estadual, eles fizeram mestrado ou doutorado fora do Brasil, então, assim, aquilo para mim me parecia um sonho, né? Algo realmente inacessível para aquela jovem, mas com o passar dos anos, tive a oportunidade de passar, né, na seleção de mestrado e morar em Petrolina, hoje resido em Irecê, na Bahia, mas foi, assim, uma experiência maravilhosa. Tenho vontade de entrar no doutorado, viu, Luama? Quero depois umas dicas suas aí para que eu possa estar prestando aí uma seleção. Mas cena para os próximos capítulos, para as próximas conversas. Vamos rompendo as barreiras, né? Nós, mulheres, aí a gente tem tudo para ir e chegar onde a gente quiser. Eu não tenho dúvidas disso. Essas 4 mulheres aqui, eu quero ainda vê-las em muitos outros espaços. Obrigada, Ok. viu, professora, por me ouvir também. Opa, obrigada, Georgia. Eu até estava mandando mensagens aqui no privado, e como nós já vamos fazer meia hora conversando, eu sugiro que a gente finalize essa primeira conversa e depois eu volto para falar um pouco mais dessa trajetória, né? Dessa nossa caminhada conciliando a vida de mulher, de dona de casa, de esposa, de filha, de irmã, de mãe, principalmente, né? E trabalhando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, porque foi assim que eu fiz, né? Eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, à época, né? Meu marido fazia doutorado, meu filho ainda dominando o inglês quando nós chegamos, né? E eu consegui terminar o mestrado em 19 meses. O doutorado também eu fiz, né, em Vitória do Espírito Santo, trabalhando em Petrolina, com cargo de gestão.
e conciliando, né, com a família, com os filhos, com tudo. Eu me lembro que meus 3 colegas pró-reitores, quando eles viajavam, tinha a mala pronta, tudo reservado em casa, e eu, quando eu tinha que ir para um evento, eu tinha que fazer a reserva no hotel, preparar tudo em casa, ver quem levava meu filho na escola, quem organizava as atividades de casa para poder viajar, né? Então, esses desafios que, no geral, são assumidos para a mulher. Então, eu penso para as mulheres. Então, eu penso que a inserção e ampliação do mercado de trabalho da mulher leva também com a inserção e ampliação do papel masculino dentro de casa, né, do pai, em exercer outras atividades que não só a mãe. Mas fico feliz com esse nosso primeiro bate-papo, Georgia, e deixo com você para finalizar. Perfeito. Obrigada, professora Alvani, por compartilhar aí um pedacinho da sua história, que eu sei que tem muito a ser compartilhado ainda. Espero vê-la aqui nos próximos encontros. E, meninas, Natália e professora Luama, muito obrigada. Foi maravilhoso. Sei que foi, assim, rápido, né? Nós tivemos aí uma breve conversa, mas foi suficiente para a gente se alinhar, viu? Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a todo mundo do LCDC, aos nossos colegas que estão firmes e fortes conosco, né? Sempre se reunindo, buscando trazer informações e manter realmente esse espaço aberto para dividir conhecimento e levar conhecimento para outras pessoas. Então, obrigada, meninas, uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até. Boa noite, obrigada.